Então, você imagina que a gente tem precipitação em BH. Até o começo do ano, até chegar o coronavírus e, né, essa confusão na nossa vida, a gente teve chuvas muito fortes aqui em BH e tiveram vários estragos e tal. Então, ela é uma variável muito interessante para a gente controlar. Não controlar, mas para a gente observar. Então, eu criei uma variável que representa aqui a acúmulo, que é como se fosse precipitação acumulada, sei lá, em uma semana. E eu estou concebendo cenários que a gente poderia pensar para ter uma noção do que está acontecendo. Assim, cenários que a gente gostaria de acompanhar em relação à precipitação acumulada. O que acontece é basicamente o seguinte: quando chove, pode ser que chova pouco, pode ser que chova um valor razoável, bom para gente, e pode ser que chova muito. São 3 cenários. Então, quando chove pouco, isso é um problema para gente, porque em geral as bacias ficam vazias, é um problema de seca, né? Restrição de água e tal. Quando chove demais, também é um problema para gente, porque dá inundação, blá 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 blá. Então, são 2 casos que interessam muito para gente. Ou quando chove muito, ou quando chove pouco, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu criei aqui algumas variáveis que vão trazer esses conceitos para a gente. Então, imagina que eu tenho aqui o acúmulo, é o quanto de chuva, de precipitação acumulada eu tenho. E vamos supor para esse momento que esse é um valor numérico 100, beleza? E aí, digamos assim, que eu tenho limites, né, pontos de corte que vão demarcar as áreas que são, valores que são críticos para a gente dentro do comportamento da precipitação. Então, assim, se eu tenho chuva entre 0 e 25, tá muito pouquinho. Então, capaz de gerar seca. Se eu tenho chuva entre 25 e 50, tá. É pouco, mas ainda dá. Agora, se eu tenho chuva entre 25, entre 50 e 75, ok, é um volume maior, vamos começar a prestar atenção. E se passa de 75, nossa, tá chovendo demais. Então pode ser que seja uma situação de inundação. Então eu tenho 2 situações que eu quero controlar. Quando a chuva ela é menor que 25 e quando a chuva ela é maior que 75, certo? Quando essas coisas acontecerem, basta que uma delas aconteça para que a gente fique em alerta. Claro, por motivos diferentes, mas a situação de alerta tem que acontecer. Então, o que eu estou querendo fazer aqui? Imagina que eu tenho aqui, então, eu sei que o acumulado de chuva hoje é 100, tá? Se o acumulado for menor que o nível crítico, né, que é o que eu estou fazendo aqui nessa operação da linha 81, é um caso de seca. Se o acumulado for maior ou igual que o crítico superior, que 75, é porque eu já estou em um caso de enchente, ok? Então aqui, olha, eu tenho 2 condições que são lógicas. O caso seca aqui, eu estou analisando, eu tenho 100 observado, né, de chuva acumulada, e aí eu me questiono, 100 é menor do que o nível crítico para seca? Não, isso é falso, beleza? Porque o nível crítico é 25, o nosso número é 100, 100 não é menor que 25. Aí eu posso vir aqui e rodar o preenchente, né? Então, preenchente. O nosso valor 100, ele está maior que o valor crítico preenchente, que é de 75? Sim, ele está maior. E é isso que essa condição está retornando. Então, tá true aqui. Então, assim, como é que eu poderia usar esses operadores, né? Eu posso criar uma condição que eu vou usar esse operador vertical, barrinha vertical, foi a última pergunta que foi feita antes da gente ir embora. O que é a barrinha vertical? A barrinha vertical, ela vai fazer vai estabelecer a relação como se fossem 2 conjuntinhos do seguinte tipo. Basta que um deles aconteça para que isso retorne verdadeiro, tá? Então, eu sei que a gente, com essa situação com 100 de chuva acumulado, a gente está numa situação de seca? Não. Mas a gente está numa situação de enchente? Sim, a gente está. Então, basta que uma dessas condições aconteça para que isso retorne true. Aí vamos ver aqui, ó. Esse operador ou vai retornar exatamente isso, essa barrinha vertical. Então, basta que uma das coisas aconteça, beleza? Então, como é que a gente poderia usar isso? Se uma das situações está acontecendo, ou porque eu estou numa situação de seca, ou porque eu estou numa situação de enchente, eu tenho que avisar alguém. Tem que, sei lá, mandar um e-mail e tal. Então, essa seria uma condição lógica.
para representar isso. Agora, a gente pode pensar num outro caso, num outro operador lógico, que seria esse e-comercial. Para o e-comercial, as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Então, o e-comercial, quando a gente faz um diagrama de Venn, né, que eram aquelas bolinhas, assim, e existe uma interseção entre esses conjuntos, é isso que está sendo avaliado no E. Então, as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Especificamente para o nosso caso, isso é impossível, porque ou você está numa condição de seca ou você está numa condição de enchente. Não tem como você estar nas duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, a gente não poderia usar esse operador. Assim, esse operador não tem muito sentido no nosso contexto, mas ele também é um operador lógico. Às vezes, você pode pensar numa condição em que basta que uma condição aconteça para que você faça alguma coisa. Outras situações podem pedir o quê? As duas coisas precisam acontecer para que você faça alguma intervenção, né?